Então, gente, hoje nós vamos discutir um pouco, na nossa aula de hoje, sobre a composição básica de uma urina fisiológica, como eu falei para os senhores, vocês vão entender tudo que contém nesse tipo de urina, para quando vocês verificarem algo extra ou de anormal, já conseguirem fazer essa identificação. Além disso, nós vamos ver algumas características individuais de urinas e um pouquinho também de terminologia. Como eu disse para os senhores também, os termos técnicos na área da saúde servem para padronizar a linguagem entre os profissionais da enfermagem e da equipe multiprofissional. Cada profissão tem palavras, termos inerentes a ela, e nós da saúde somos uma que temos o maior número dessas palavras diferenciadas. Os senhores, desde o início do curso, já viram muitos termos técnicos. Hoje eu vou apresentar alguns para vocês. Muito provavelmente os termos referentes à urina, vocês já tiveram contato, já ouviram em algum momento da formação, tá? Nós vamos revisar esses termos e os que vocês não ouviram, os senhores irão aprender hoje. Acredito que hoje ainda eu vou mandar para vocês o primeiro estudo dirigido com pontuação extra, tá? Vai ser mais um treino. Eu vou fazer uma anotação de enfermagem de um paciente genérico e vou colocar algumas palavras em parênteses para vocês substituírem essas palavras por termos técnicos, para vocês irem treinando, porque após esse período de pandemia, é, quase todas as turmas vão para campo de estágio. E no campo de estágio, absolutamente tudo que vocês fizerem tem que ser documentado, tem que ser anotado, tem que ser escrito, ou seja, numa anotação de enfermagem, numa evolução de enfermagem, em alguma anotação no prontuário. E tudo isso deve seguir a linguagem padrão da saúde. Daí, com esse estudo dirigido, vocês já vão fazendo esse primeiro treino, tá? Iniciando, é, acredito que eu já tenha discutido isso com essa turma na nossa disciplina de clínica médica, quando nós fomos falar um pouquinho de insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. A composição básica de uma urina vai depender de alguns caracteres e entre as literaturas pode também haver pequenas diferenças de porcentagens, de quantidades de algumas substâncias, tá? Mas no geral, elas são unânimes em dizer que o principal constituinte formador da urina é a água. Ela vai variar entre 95, 96, algumas também falam em 97% da urina sendo água. Eu coloquei 96 porque é o número intermediário a esses três, tá? Então, 96% da urina ela é constituída por água e os outros 4% são diversas substâncias, as escórias, as substâncias tóxicas, tudo que o corpo quis eliminar de resíduo metabólico, de excremento metabólico, tá? Que substâncias seriam essas? Aqui eu listei para vocês as principais de uma urina fisiológica, ou seja, que uma urina de um paciente, de um indivíduo saudável contém. O que não tiver aqui, muito provavelmente, vai fugir a parte da fisiologia e vai se tornar algo patológico ou sinal de que algo está errado com esse paciente. Então, por isso que os senhores têm que memorizar o que possui, o que constitui basicamente uma urina, para quando vocês forem fazer a análise, por exemplo, de exames, principalmente os famosos DAS, os exames de urina, vocês verificarem se tem algo que não está nessa lista. É basicamente a presença de alguns sais, alguns fosfatos também, tá? Sulfato, a amônia, que nós já vimos em outras oportunidades, que é uma substância extremamente tóxica, que ela tem que ser eliminada da urina. Além disso, nós temos a presença de magnésio, de cálcio. Como eu mencionei na nossa aula anterior, a quantidade de cada uma delas a gente vai verificar nos valores de referência quando a gente for estudar leitura e interpretação de exame. Mas nesse primeiro momento, vocês têm que lembrar da parte fisiológica. Se tiver uma alta concentração de magnésio, por exemplo,
no organismo, todo esse excesso vai ser eliminado na urina. Se houver falta de magnésio no organismo humano desse paciente, vai ser eliminada uma quantidade menor na urina, já que o corpo vai reaproveitar, vai reabsorver essa substância. Se está em falta e ele precisa, ele vai eliminar o mínimo possível na urina. Então, na amostra de urina desse paciente, quando for analisada, nós vamos encontrar uma concentração de magnésio e de cálcio bem abaixo do que seria o recomendável. Isso significa que esse paciente está com deficiência dessas substâncias. Por isso que vocês entendendo um pouco de fisiologia, quando vocês forem ver valores de referência, fica muito mais fácil. Com um único número, com uma única informação, a gente sabe que essas substâncias estão faltando. Além disso, é eliminado e é encontrado na urina a presença de ácido úrico, que em grandes concentrações dentro do organismo começa a provocar algumas doenças inflamatórias, como por exemplo a gota, que nós falamos. Pode ser eliminado também creatinina, uma quantidade significativa de sódio, o que configura um teor salgado a essa urina, tá? Potássio, alguns outros elementos e principalmente nesses outros elementos, o que nós chamamos de ureia. A ureia, ela dá o cheiro característico de urina. É bem característico mesmo, nenhuma outra substância vai ter esse cheiro. Por onde que é liberado ureia? Quase toda a ureia do organismo ela é liberada e excretada juntamente com a urina. Porém, existe uma quantidade um pouquinho menor que ela é secretada pelo suor. Então, pacientes que vocês verificarem que o suor dele está com cheiro de urina, provavelmente ele está secretando ureia pelo suor, que significa que essa substância está numa quantidade muito alta que não está dando conta de ser liberada apenas pela urina, tá? Só que a composição básica seria isso que eu listei para vocês. Só que tem algumas características, alguns fatores que contribuem e influenciam diretamente nessa composição da urina fisiológica. Aqui eu coloquei para vocês alguns fatores de variabilidade da urina, ou seja, tudo aquilo que interfere, que modifica, que aumenta e que reestrutura a composição dessa urina. O primeiro fator é o fator da dieta. Por exemplo, pacientes que ingerem determinada substância em grande quantidade, ele vai ter essa mesma substância liberada na urina. E os que não consomem essa mesma substância não vão ter. Por exemplo, se o indivíduo se alimenta, tem uma dieta riquíssima em sódio e o outro é vegano. Esse que se alimenta com alimentos ricos em sódio vai ter uma concentração de sódio na sua urina maior do que esse vegano que evita a ingestão desses tipos de alimento. Além disso, o estado nutricional também influencia diretamente na formação e na composição química básica dessa urina. Por quê? Se tiver pequenas quantidades dessas substâncias que eu listei aqui para vocês na urina, significa que elas estão em falta no organismo. E se elas estão em falta, elas foram reabsorvidas. Então, elas não vão estar presentes nessa urina. No outro cenário, um paciente ou um indivíduo que tem um estado nutricional equilibrado vai ter um número maior dessas substâncias excretadas pela urina. A atividade física também influencia na composição da urina. Por exemplo, indivíduos que se exercitam, têm uma rotina de exercício físico, que transpiram bastante, muito provavelmente vão liberar água, vão liberar ureia e alguma dessas substâncias químicas pelo suor e não tanto pela urina, tá? Mas é uma quantidade mínima, a maioria ainda vai continuar sendo pela urina. O metabolismo, dependendo do estado que ele se encontre, também vai influenciar na composição química dessa urina. Alguns hormônios interferem diretamente no sistema urinário, combinando com uma urina um pouquinho diferente do que nós consideramos como fisiológico. Por isso que a função endócrina do sistema endócrino também influencia a composição química dessa urina. O estado geral do organismo também, porque um paciente que está estável, ele tem uma urina que nós chamamos de normal, uma urina fisiológica. Pacientes em estados graves,
aqueles que estão internados na UTI, que estão passando por procedimentos invasivos, que estão com nível de rebaixamento bem acentuado, a urina dele vai ter presenças de substâncias que não estão nessa lista e as que estão aqui pode estar num nível bastante elevado ou muito diminuído. Então, o estado geral desse organismo, desse paciente, também vai influenciar no produto final da urina dele. E o mais importante, o estado da função renal. Se é o rim que produz e secreta essa urina, se ele tiver com comprometimento, muito provavelmente a formulação química dessa urina também estará comprometida. Tá. Agora nós vamos ver, gente, alguns grupos, algumas características que são avaliadas nessas urinas. Vocês que vão prestar assistência direta a pacientes à beira-leito, vão fazer essa avaliação diariamente. Isso vai ser algo quase que inato. Vocês vão fazer muitas delas sem perceber. Só que para vocês conseguirem fazer essa avaliação, vocês têm que conhecer as características de uma urina normal e a composição dela, para quando vocês verem algo anormal, saber identificar e o que provavelmente isso pode causar ao paciente de vocês. Aqui nós temos as características físicas. Tudo essas quatro, as principais, são os que vocês irão avaliar. A primeira característica física avaliada na urina é a cor. A cor, ela vai trazer muitas informações. Geralmente é a primeira. Quando vocês olham, a primeira coisa que vocês veem é a cor dessa urina. E a cor dela vai trazer algumas informações e vai mostrar também se está funcionando de maneira adequada, se tem algum processo inflamatório em curso, se o sistema endócrino está comprometido, se o sistema urinário está comprometido. Tudo isso vocês vão conseguir identificar apenas pela cor, tá? A presença de algumas doenças também dá para verificar pela cor. Um pouquinho mais à frente eu vou mostrar para vocês todas as cores que uma urina pode se apresentar e o que cada cor pode representar, significar algum tipo de doença, alguma inflamação, tá? Então a cor é uma das características mais importantes e é uma das primeiras a ser avaliadas por todos os profissionais de saúde. Vocês, em questão, por estarem prestando assistência direta a esse paciente. Não são vocês que vão dar os banhos, não são vocês que vão desprezar as diureses, não são vocês que vão auxiliar no autocuidado. Então, tudo isso, na prestação dessa assistência, vocês podem fazer a avaliação da cor dessa urina. Outra característica avaliada pelos profissionais da saúde que prestam assistência direta a paciente, isso inclui, em sua maioria, os técnicos de enfermagem, é o odor dessa urina. Qual é o cheiro de uma urina, gente? Nós dizemos que a urina ela tem um cheiro e característico próprio. Por ela ter um cheiro próprio que não se assemelha a nenhuma substância conhecida, nós chamamos isso de sui generis. O que seria um sui generis? Quando uma substância, um produto, qualquer coisa tem uma característica que só é dela. Então, o odor da urina é um sui generis. Só existe esse cheiro, esse odor na urina, tá? Esse odor é conhecido de todo mundo, porque é o cheiro que a ureia confere a essa urina, tá? Em pacientes com alguns tipos de anormalidades, algumas patologias e deficiências, vão ter uma alteração nesse odor. Então, quando mudar o odor fisiológico, o odor normal de uma urina, vocês vão conseguir sentir e também vão saber que tem algo de errado. Um exemplo clássico, por exemplo, são as pessoas que possuem diabetes. A urina deles tem uma alta concentração de glicose, ou seja, tem uma alta concentração de açúcar. Por ter essa concentração extra de glicose e de açúcar, muitas das vezes, pacientes diabéticos possuem a urina com um cheiro mais frutado, um cheiro mais adocicado, tá? Esse é um dos exemplos, mas no geral vocês sempre verificam qual é o odor de uma urina normal, ou seja, o sui generis dela, e o anormal vocês vão ter que ir procurando o que poderia representar aquele novo odor. Outra característica avaliada na urina, gente, é o aspecto da urina.
Naturalmente, ela é mais transparente, mais translúcida e mais clara. Se ela tiver, por exemplo, mais turva, um pouquinho mais embaçada, escurecida, isso vai configurar algum problema de pH. Então, se vocês verificarem que o paciente de vocês estão urinando ou na bolsa coletora da, das sondas ou na fralda que vocês trocarem nos pacientes um pouquinho mais debilitados, essa urina está com um aspecto um pouco mais turvo, muito provavelmente esse paciente está com algum problema de pH, de temperatura ou de saturação. Pacientes que estão com problemas de saturação de oxigênio mudam o aspecto da urina e mudanças de pH também. Aqueles pacientes gravíssimos que eu falei para vocês, que desenvolvem a síndrome da acidose metabólica, uma das características que a gente consegue identificar, além, é claro, do resultado do exame de gasometria, um turvamento na urina dele. Então, se um paciente muito grave tiver com a urina um pouco mais turva, muito provavelmente ele pode estar desenvolvendo uma acidose metabólica. Além dessas três características, vocês também avaliam o volume de urina. Na nossa aula de anatomia e fisiologia, eu disse para vocês que um rim ele tem capacidade de produzir de 1 a 2 litros de urina diário. Porém, não existe um valor que a gente considere assim normal de eliminação de urina. Por quê? Porque esse volume vai variar e sempre vai estar diretamente relacionado à quantidade de líquido que esse indivíduo, que esse paciente ingerir. Porém, gente, alguns disparates, ou seja, alguns extremos devem ser observados. Por exemplo, vocês trocam a fralda do paciente de vocês, daqui a 15 minutos a fralda dele está cheia. Vocês trocam novamente, passam 5, 10 minutos, está cheia novamente. Então, já configura um volume muito excessivo. Se esse paciente não estiver fazendo hidratação, ou por via venal ou por via oral. Seria no mesmo caso em pacientes que estão com sonda vesical de demora. Vocês fazem a eliminação da urina da bolsa coletora da sonda. Daí, dá um curto período de tempo, vocês verificam que tem 2.000 ml, 2 litros de urina. Vocês desprezam novamente. Depois verificam num curto espaço de tempo mais 1,5 litro, mais 2 litros. Tudo isso mostra pra gente que o volume está normal, tá? Então vocês têm que levar em conta esses extremos, mas o volume fixo diário, ele é muito individualizado, porque vai depender da quantidade de líquido que esse indivíduo ingerir. Vamos ver agora as características físicas de acordo com a cor, tá? Cada cor vai nos mostrar uma determinada situação. Aqui vocês vão ver algumas urinas que muito provavelmente vocês já tiveram contato, já verificaram. E outras cores são um pouquinho mais diferenciadas que provavelmente vocês não tenham visto ainda, tá? Então aprendam essas cores. Se vocês não entenderem o que pode significar qualquer uma das cores, vocês me avisem que eu volto e retorno, porque é a primeira avaliação que vocês vão fazer. Cor de urina. Vamos lá. A urina que ela tem a cor que nós chamamos de um amarelo claro. A urina amarela clara, gente, é a cor normal da urina. Se o indivíduo estiver fazendo a sua hidratação e a sua ingesta líquida de maneira normal, a urina dele provavelmente vai ser um amarelo um pouco mais claro. Quando que uma urina amarela, que é considerada normal, uma urina fisiológica, pode indicar algum tipo de patologia quando ela estiver associada a algum sintoma. Por exemplo, a urina está saindo amarela clara, mas esse paciente está sentindo dor, está sentindo queimar, está sentindo arder no ato de urinar. Mas pela cor, se vocês forem fazer a avaliação apenas pela cor, a urina amarela clara é o que nós consideramos como urina fisiológica. A urina considerada normal, está dentro dos parâmetros fisiológicos desse paciente. A não ser que tenha essas outras sintomatologias associadas. Daí sim, o amarelo claro pode estar associado a algum tipo de doença, mas só pela cor ela é considerada fisiológica e normal. A outra cor é a urina transparente. A urina vai estar transparente, gente, toda vez que o paciente estiver
ingerindo líquido em uma grande quantidade, porque isso vai significar que o rim dele está trabalhando mais do que o necessário, trabalhando bastante, porque justamente ele está ingerindo mais líquido, e daí não dá tempo de eliminar tudo aquilo e fazer com que ela fique um amarelo, tá? Então, urina transparente significa que ela está muito diluída e esse paciente está ingerindo bastante líquido. Algo perigoso para os pacientes que têm, por exemplo, insuficiência renal crônica. Um paciente com insuficiência renal crônica que tiver com a urina transparente, fiquem atentos, porque ele pode estar ingerindo um volume maior de líquido que ele está autorizado, tá? Mas em pacientes que não têm nenhum tipo de patologia, a urina transparente não vai ter nenhuma significância clínica, não vai ligar nenhum alerta para vocês, tá? Só vai significar que a pessoa está ingerindo bastante líquido e que os rins estão trabalhando bastante também. A terceira cor de urina é a urina amarelo escuro. Gente, quando a urina ela tem essa configuração, ela está um pouquinho mais escura, um amarelo um pouquinho mais escuro, significa que ela está muito concentrada, tá? Isso pode caracterizar um sinal de desidratação. A pessoa está ingerindo pouco líquido, fazendo com que a urina fique mais concentrada e, por consequência, um pouquinho mais escura. Porém, vocês têm que tomar cuidado com o que eu falei agora. Porque urina concentrada pode ser indicativo de desidratação. Porém, se essa urina for a primeira urina da manhã, ela é normal. Por quê? Porque no período da noite é quando o indivíduo, esses pacientes, eles passam muitas horas sem ir ao banheiro e sem ingerir nenhum líquido. Então, a primeira urina da manhã dele está nessa cor um pouquinho mais escura, um amarelo um pouquinho mais escuro. Fora essa situação, fora essa exceção, que é a primeira urina da manhã, uma urina escura, um amarelo mais escuro, pode ser sim um indicativo de desidratação. Além disso, alguns medicamentos e alguns alimentos vão influenciar diretamente na cor dessas urinas. No amarelo escuro, por exemplo, pacientes que fazem o uso de metronidazol, seja ele IV ou por via oral, tendem a ter uma urina amarela escura. Então tomem cuidado com isso, porque eles vão ter a urina amarela escura e isso não vai significar que eles estão desidratados, e sim vai ser devido à ingestão deste medicamento, no caso, o metronidazol. A ingestão, por exemplo, de aspargo, que é uma planta muito utilizada na culinária europeia, tá? Aqui também tem. Pacientes que comem aspargo também pode ter a urina um pouquinho mais escura. E isso não significa que ele está desidratado. E sim que um dos pigmentos do aspargo foi parar na urina dele. Além disso, uma urina mais escura pode indicar a presença do que nós chamamos de bilirrubina, tá? Então tomem muito cuidado na hora de vocês forem tirar as conclusões de vocês pela cor, porque pode sim identificar uma doença, caracterizar uma patologia, mas também pode ser algo relacionado a medicamento ou a própria alimentação. A próxima cor, gente, é uma urina laranja. Quando que a urina fica laranja nesses pacientes e até na gente mesmo? A urina vai ficar laranja quando nós, a primeira causa, ingerimos alimentos que são ricos em uma substância chamada beta-caroteno. Que substância é essa? É uma substância que ela dá uma cor laranja aos alimentos. Por exemplo, cenoura, abóbora, mamão, kiwi, manga. Esses alimentos com a coloração laranja, eles têm beta-caroteno. E esse beta-caroteno pode ser eliminado junto com a urina, fazendo com que ela tenha essa tonalidade laranja. Mas além disso, além da presença de beta-caroteno, uma urina laranja ela pode indicar uma desidratação um pouquinho mais severa do que um amarelo escuro. Pode também indicar a presença de uma quantidade de sangue um pouquinho em pequena quantidade, tá? Presença de bilirrubina
E aqui o corante de beta-caroteno que eu falei para vocês, como o da beterraba, cenoura, algumas amoras silvestres e algumas medicações também podem deixar a urina desse paciente laranja. Então não vai significar necessariamente que ele vai ter uma desidratação ou a presença de sangue na urina. Pode ser a ingestão de rifampicina ou a suplementação de vitamina B2. Tudo isso pode fazer com que a urina receba essa configuração e tenha uma cor laranja, uma cor alaranjada. Próxima cor, gente, é o que nós chamamos de urina rosa ou urina vermelha. Em alguns livros, alguma literatura que vocês forem consultar, pode estar escrito urina rosé ou urina avermelhada. Uma dos motivos, das causas para essa urina ter essa cor rosa ou ter essa cor avermelhada pode ser a ingestão de alguns alimentos que tenham corantes vermelhos, tá? Também pode ser a presença de sangue nessa urina. Se a urina estiver vermelha, muito provavelmente a presença de sangue. Pode caracterizar também a presença de sena. Sena é uma erva natural utilizada muito em medicamentos fitoterápicos que visam tratar a prisão de ventre. Aquele Almeida Prado, aquele medicamento Almeida Prado 46, é feito à base dessa erva, tá? De sena. Além disso, medicações como a rifampicina, o complexo B, também podem configurar a urina, essa cor avermelhada. Pacientes que fazem suplementação de ferro, ou seja, eles tomam sulfato ferroso, ou pela via oral, ou noripurum pela endovenosa, também pode ter a presença dessa urina vermelha. Quando vocês olham os pacientes de vocês, a primeira coisa que vocês pensam é que essa urina tem presença de sangue. Mas, além da presença de sangue, tem outras características que podem fazer com que a urina ela fique rosa ou avermelhada, tá? Não necessariamente vai ser a presença de sangue. Tome muito cuidado com isso. A próxima cor, gente, é uma urina azul ou uma urina verde, tá? Ela é associada à ingestão de alguns medicamentos que contêm um corante que eu chamo de azul de metileno. Pessoas que consomem alimentos, principalmente se for industrializado, ou medicamentos que contenham esse corante azul de metileno, muito provavelmente a urina desses pacientes vai ser azulada ou esverdeada, tá? Outras causas de uma urina dessa cor. Uma urina azul ou verde pode caracterizar quase que em sua totalidade a presença de alguma infecção. Geralmente, quando a gente verifica na bolsa coletora da sonda, na fralda dos pacientes, ou eles referem ter é, excretado uma urina azul ou esverdeada, provavelmente esse paciente vai estar com uma infecção. Se vocês forem verificar o hemograma dele, o exame de urina dele vai estar acusando uma infecção. Se não for uma infecção, pode ser do azul de metileno, que seria o corante, né? E também pode ser da alimentação através do consumo de alcaçuz. Algumas medicações, como o Propofol, também pode fazer com que a urina ela fique azul ou verde. Mas se a urina tiver apenas azul, gente, ela pode ser novamente resultante da ingestão de azul de metileno, que é o corante, pode significar uma infecção, pode ser decorrente da ingestão desses medicamentos que eu listei aqui para o senhor, principalmente o Viagra. Pacientes que ingerem, usam de maneira contínua Viagra, que é uma droga que age diretamente no sistema circulatório cardíaco, possuem a urina azulada. Não que esse paciente consumir Viagra esporadicamente, uma vez ou outra, a urina dele fica azul. Só que o uso contínuo também pode fazer com que ela tenha essa configuração azulada. Outra característica que é inerente apenas à urina azul, por isso que eu separei ela daqui da azul e verde, é uma doença que nós chamamos de
hipercalcemia benigna familiar. É uma doença genética, onde os níveis de cálcio eles ficam constantemente elevados. E esses cristais de cálcio são liberados na urina, fazendo com que ela tenha novamente essa tonalidade azulada. Tá? A próxima cor é a urina preta ou a urina negra, tá? A urina negra, ela geralmente é associada a uma doença genética raríssima que nós chamamos de alcaptonúria, tá? A alcaptonúria, gente, pacientes que possuem essa deficiência, essa doença genética, eles vão urinar, só que quando eles urinarem, essa urina ela vai ter uma coloração normal. Só que depois de um certo tempo exposta ao ar, essa urina começa a oxidar e a ganhar uma coloração preta. Ele não necessariamente já vai urinar uma urina negra, uma urina preta, tá? Ela tem que entrar em contato com oxigênio, que vai oxidar, fazendo com que ela se torne preta. Existem algumas outras características que pode fazer com que essa urina fique preta, tá? Além da alcaptonúria. Seria a presença de bilirrubina, a ingestão das famosas cloroquinas, o uso contínuo de cloroquina pode fazer com que a urina fique negra ou preta. Em alguns pacientes, ela não chega a ficar preta do jeito que está aqui nessa amostra, tá? Ela pode ficar um marrom mais acastanhado, que pode significar também uma desidratação muito severa. O uso de alguns laxantes à base de sena, que eu falei para vocês que é aquela planta natural, aquela erva que é utilizada para o tratamento de prisão de ventre, também pode fazer com que a urina ela fique escurecida. A ingestão de metronidazol, metidol e hidroquinona também interfere diretamente na cor da urina, fazendo com que ela fique negra. Então, senhores, de todas essas cores, vocês tiveram dúvida em alguma? Deu para entender? Deu para entender, gente, fazer a avaliação de urina só pela cor? Sim, deu para entender que a metronidazol, ela interfere bastante, né? E ela faz as urinas Sim, deu para entender e a metronidazol, ela interfere bastante, né? Sim. E ela faz as urinas de várias cores. Isso. Bastante mesmo. Vermelho, tá? Por isso que vocês têm que dominar todas as cores e o que cada uma pode dizer de informação, tá, para vocês. Eu coloquei para vocês agora a última cor de urina, que ela é uma urina rara, tá? Que vocês, quando vocês verem, ela tem uma cor bem chamativa, geralmente é uma das cores que os alunos acham mais bonita quando eles veem, que é a urina roxa, também chamada de purple urine, tá? Purple urine, que seria basicamente urina roxa, em português. A urina roxa, a cor roxa na urina, ela vai caracterizar sempre uma infecção em curso ou a ingestão de alimentos que tenham pigmentos ou corantes que sejam dessa cor, no caso de amoras e beterrabas, aquelas famosas frutas vermelhas escuras. Frutas vermelhas escuras podem liberar um corante na urina que faça com que ela tenha essa configuração roxa. Aqui eu coloquei para vocês uma bolsa coletora de um paciente que está sondado, está fazendo tratamento de uma infecção severa e a urina dele ficou dessa cor, tá? Só para vocês verem que não é algo de outro mundo, vocês podem sim encontrar e pela cor vocês já identificarem muitas das coisas. Não associem, novamente, vale sempre lembrar, sempre uma doença à mudança de cor dessa urina fisiológica. Como vocês viram, muitos alimentos, muitos corantes e o uso de alguns medicamentos também interfere. Logicamente, algumas doenças também podem fazer com que a urina desse paciente mude de cor. Vocês conseguindo fazer essa avaliação, gente, vocês vão ter que registrar tudo isso, né? Vocês vão registrar a cor, todas as características de urina. Para vocês fazerem esse registro, vocês vão precisar dos famosos termos técnicos, tá? Eu listei para vocês aqui
a maioria, os principais termos técnicos referente apenas à urina. Muitos deles vocês já viram, tá? Só que nós vamos relembrar, e se vocês esqueceram de algum, vocês relembram agora. E o que vocês não viram, vocês aprendam. Começando, eu fiz aqui uma lista. O primeiro termo técnico é o que nós chamamos de micção. Micção é o ato de urinar. Vocês jamais vão escrever no prontuário de vocês que o paciente mijou, tá? Ele sempre fez micção, provocou diurese, tá? Mas que ele mijou jamais. Lembre-se da norma culta para anotação da área da saúde. Se ele urinou, fez uma micção de um volume muito grande de urina, uma quantidade bem significativa, nós chamamos essa situação de poliúria. Então, poliúria é uma urina em grande quantidade. Também pode ter o contrário, urina em pouca quantidade. O que seria urina em pouca quantidade? Urina em pouca quantidade é oligúria. Poliúria muita quantidade, oligúria em pequena quantidade, um volume mais diminuído, reduzido. Vamos lá. Se esse paciente tiver dor, dificuldade, se arder, se queimar, na hora que ele for urinar, nós chamamos essa sensação de disúria. Então, se eles falarem para vocês que eles urinaram em pouca quantidade e que doeu e que queimou, esse paciente está com oligúria, porque em pequena quantidade, e está com disúria, porque ele sentiu esse incômodo. Se a frequência, a quantidade de vezes que ele precisou urinar aumentou, eu vou chamar isso de polaciúria, tá? Não confundam, gente, polaciúria com oligúria. Polaciúria com poliúria. Poliúria vai se referir à grande quantidade de urina. Polaciúria com a frequência. Ele vai ter que ir mais vezes ao banheiro, ele vai urinar por mais vezes, vai provocar micção por mais vezes. Se nessa urina que ele excretar tiver a presença de sangue, eu vou chamar isso de hematúria. Hematúria é a presença de sangue na urina. Muitas das vezes, gente, o sangue ele não vai estar diluído. Então, ele não vai estar alaranjado, não vai estar avermelhado. Vocês vão ver, tipo, umas linhas vermelhas, uns rajões de sangue. Isso também é hematúria, tá? Se tiver sangue na urina, é hematúria. Não importa se esse sangue ele está diluído ou dá para você verificar as fases certinhas da urina. E as linhas vermelhas, esses rajados de sangue. Tudo vai ser hematúria. Só que se não for sangue, no lugar do sangue for pus, uma substância, um líquido mais purulento, eu vou chamar isso de piúria. Piúria é urina com pus. Se nessa urina tiver presença de açúcar, ou seja, tiver presença de glicose, eu vou chamar essa situação de glicosúria. Glicose na urina eu chamo de glicosúria. Glicosúria é muito comum, como eu falei para vocês, em pacientes diabéticos ou em pacientes que têm algum tipo de problema no pâncreas. Tá? Outro termo técnico muito utilizado que se refere a urinas é o que nós chamamos de incontinência urinária. A incontinência urinária ela é a capacidade de controlar voluntariamente a diurese, ou seja, esse paciente ele não consegue controlar quando ele vai provocar a micção, ou seja, quando ele for urinar. Isso é muito comum em pacientes que têm algum problema na musculatura pélvica, alguma disfunção no trato urinário e também em pacientes idosos. Eles muito comumente têm incontinência urinária. Se esse paciente tiver um aumento da frequência de vezes que ele for urinar no período da noite, eu vou chamar essa situação de nictúria. Não confundam também nictúria com polaciúria. Polaciúria é a frequência aumentada de urinar, ou seja, ele tem que urinar mais vezes. Mas se essa frequência for no período da noite, eu vou chamar de nictúria. Só que se vocês verificarem que no período de 24 horas ou 12 horas não foi eliminado nenhuma quantidade de urina, algumas literaturas dizem que uma quantidade quase que insignificante, de até 50, 100 ml, mas no geral a maioria fala que é uma quantidade de zero. Isso eu vou chamar de anúria. Anúria é a ausência total de urina. O paciente não conseguiu eliminar nada de urina.
Outro termo técnico interessante, que eu acredito que esse seja novo para vocês, é o pneumomatúria, tá? Pneumatúria seria basicamente o seguinte: a saída de gases pelo trato urinário. Quando o paciente ingere, ou as pessoas normais mesmo, a fisiologia normal, ingerem alimentos, e o trânsito intestinal pode fazer com que haja a presença de gases que pode sair pelo tubo superior, no que nós chamamos popularmente é chamado de arroto, ou pelo inferior, que é chamado de flatulência. Porém, isso também pode sair na uretra. Se sair gás pela uretra, pelo trato urinário, eu vou chamar isso de pneumatúria. Isso pode acontecer em duas situações, gente. O gás ele pode sair de maneira espontânea, ou esse gás ele pode sair junto com a urina. O paciente vai urinar e o gás sai junto com a urina, mas também ele não precisa estar urinando, tá? Ele também pode sair de maneira isolada. O penúltimo termo técnico que eu coloquei para vocês é o que nós chamamos de alteração de jato, que é quando o calibre e a força desse jato urinário, dessa saída dessa urina, ela muda. Geralmente, pacientes que têm mudança de jato, eles fazem uma força a mais para poder liberar essa urina, tá? E geralmente é em pouca quantidade. Então, se esse paciente está urinando em pouca quantidade, que nós chamamos de oligúria, né? Pouca quantidade de urina, oligúria. E ele está tendo um esforço maior para eliminar essa pouca quantidade de urina, eu vou chamar isso de alteração de jato. Além disso, encerrando os termos técnicos, a presença de proteína na urina eu chamo de proteinúria. Muito geralmente, pacientes com proteinúria, ou seja, pacientes com presença de proteína na urina, vai configurar alguma deficiência ou alguma insuficiência renal. Por quê? A proteína é uma molécula muito grande, então geralmente ela é quebrada. Se ela saiu na urina, é porque o rim não conseguiu fazer essa quebra. E então ele pode estar com um nível de comprometimento. Antigamente, a proteinúria também era utilizado como base para fechar diagnósticos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia nas mulheres grávidas, tá? Só que verificou-se nos novos estudos que nem toda grávida que vai desenvolver eclâmpsia, né, que seria o aumento da pressão arterial, perdão, pré-eclâmpsia, que seria o aumento da pressão arterial, ou eclâmpsia, que seria o aumento da pressão arterial juntamente com convulsão, nem todas vão ter proteína na urina. Então, proteinúria deixou de ser um dos indicativos dessas patologias, tá? Se não for uma mulher grávida, for qualquer outro tipo de indivíduo e ele tiver presença de proteína na urina, eu vou chamar de proteinúria e muito provavelmente vai ser algum problema renal. Aqui eu coloquei para vocês uma urina com pus, que é a piúria. Aqui, ó, piúria, urina com pus, e uma urina com sangue, que seria a hematúria. Só pela cor e pela configuração vocês sabem quando tem algo de errado, tá? Isso aqui seria uma piúria com pus e uma hematúria com sangue. Contra a esses termos técnicos, gente, ficou alguma dúvida? Deu para entender todos eles?